Sou Renato Soares, fotógrafo indigenista e há mais de 25 anos venho registrando as etnias do Brasil. Vou levar vocês a conhecer o universo mágico e encantador do Xingu. No episódio anterior, aprendemos como são feitas as negociações entre as aldeias no Moitará. Visitamos o Centro de Saberes e Trocas Tecnológicas e conhecemos o trabalho do fotógrafo Duzupani. Ajuda. Leva pra. Você moto leva no outra aldeia. No Guarupi, quando convida, né? Cada aldeia convida no Guarupi, aí nós vai pra lá, né? Aí moto ajuda a levar o pessoal assim. Você tem a concha aqui? Você me pega ela lá só para mostrar como é que era antes e como é que ficou depois? É interessante isso. Isso aqui é a boca do fogão de gás. Aí ela coloca um tecido aqui e amola aqui, ó. Ela vai afiar aqui, vai amolar para poder raspar. Porque antigamente fazia-se com uma concha. Concha de rio. Mas ela não tinha a mesma eficiência que esse. Alguém fez, olhou e falou, isso aqui dá pra fazer isso. Ficou melhor do que a concha. Só que não durava, tá vendo aqui? Quebra logo. Madrepérola faz o mesmo serviço. Só que esse daqui machuca a mão. E esse daqui não. E esse é mais eficiente. O coelho não quebra. Esse daqui quebra. Aqui, ó. E quando quebra, você pode estar raspando, pode machucar a mão também. Então, isso daqui se tornou mais eficiente. Mas se brincar, também corta o dedo. Pegando assim, né? De cada um, é assim. É assim, ó. Falar de alimentação no Xingu, você não pode esquecer do polvilho. O polvilho que vem da mandioca. A mandioca vai dar um insumo de vários alimentos. Então ali eles fazem o polvilho. O polvilho é armazenado em grandes silos que ficam no centro da casa, principalmente dos caciques, que tem que ajudar toda a comunidade.
E do polvilho você vai fazer beiju, você vai fazer mingau, você vai fazer o pirão e vai fazer muitas coisas. A massa que sobra, eles fazem pequenos pãezinhos. Eles vão colocar em girais e vão colocar para secar. Logo que ela está seca, ela fica dura. E ela é armazenada junto ali com o polvilho, guardado separado. Quando vai fazer o polvilho, eles pegam aquela massa e quebram no pilão. Eles vão deixar ela fininha, vai virar um pó e junto com o polvilho eles misturam para dar mais sustentação. Tudo é aproveitado na mandioca, que é a base da alimentação de todos os povos do Brasil, para falar a verdade. Não é só do povo xinguano. Os grupos da Amazônia fazem a farinha torrada. E a mandioca é uma das coisas mais maravilhosas do Brasil, que se espalhou pelo mundo. Inclusive, esse é interessante, um fato interessante. Um dia eu conversava com um amigo meu, que é africano, e ele esteve comigo lá no Chavante, e perguntei a ele assim, qual é a base da alimentação lá na África? Ele falou assim, lá nós temos o milho e a mandioca. Eu falei, o milho e a mandioca, que curioso, né? Ele falou, por que curioso? Ele falou, porque o milho e a mandioca são das Américas, né? Ele falou, não. Eu falei, procure dar uma pesquisada. É porque muita gente acha que tudo veio da África, mas tem coisas que foi para a África e acabou se incorporando lá na cultura. E a mandioca, ela é do Brasil. Então, quando pergunto assim, o que os índios comem? Falo, olha para a mesa do brasileiro, mais ou menos o que nós comemos em casa também. Prossiga. Ok. Daqui uns 5 minutos ele está te atendendo aqui. Ok. Tá bom então. Praia do Morenão, onde tem a história do Mavutini. É um lugar bonito, muito perigoso também. E tem uma selva lá, tem uma floresta. E muita gente entra lá e Mamaé não deixa sair, não. Atrás da aldeia, mais de não sei quantos quilômetros, não tem nem quilômetros, pertinho, tem uma valeta. Bem fundo assim, valeta. Onde Mamaé. Caminho do Mamaé, eu acho. Caminho do Mamaé. Eu acho. É uma valeta antiga, feita pelos povos mais primitivos que tiveram aqui. E valeta é de pedra, não? Cavado? Não, ele é como se fosse cavalo, né? Tem a história lá dos meninos lá de Calapalo, né? Sim, Calapalo sim. ou Calapalo? Não, Calapalo. 2 meninos foram pescar com o pai. E foram na mata, assim, que nem que vai aqui na lagoa, aqui no lago. Né? Foram andaram na mata, chegaram na lagoa. Aí o pai fez um cestinho, colocou folha grande assim, colocou água e ele foi lá pescar com arco e flecha. De repente assim, ele olhou e as crianças tinham sumido, né? Sim. As crianças sumiram. Sumiram. E ele gritou, pensou assim, acho que voltaram para a aldeia. Porque a onça quando pega faz a massa tudo em volta, a sucuri também amassa tudo. E os 2 meninos, um casalzinho, sumiram. Procurou assim em volta, não viu criança, voltou correndo para a aldeia. Chegou na aldeia, a criança não apareceu. Aí saiu um monte de gente correndo atrás para procurar as crianças. Aí os pajés entraram em transe, rezaram, falaram que tinha sido Mamaé, mas ninguém sabia onde estava a criança. Aí o Orlando foi para lá e o Orlando perguntou para eles assim, vocês já sabem do pajé Tacumã? A gente sabe, mas ele é muito caro. O pajé é caro. Que é que nem um médico, né? Trabalho do médico. Um médico especializado ganha mais. Mas aí o Orlando ajudou a pagar, aí chamaram o Tacumã. Depois de um mês. Aí já ele, Calapalo mesmo, pai das crianças, já pensou que não. Já morreu, né? Morreu, aí tomou cigarro, né? Aí depois desmaiou e depois ele
Aí ele viu, ó, seu filho, sua filha tá vivo. Ninguém acredita. O pajé reza pra mandar embora o Mamaé. Aí reza ele pra mamãe largar ele. Dois Voltou, pajé rapaz, depois forte do mesmo. mês, ele tudo magrinho. Não morre de fome, porque ele tá cuidando, esse mamãe tá cuidando da alimentação pra ele, tudo, fruta. Frutinho. Aí apontava, disse que o Mamaé não tinha arco e flecha, mas apontava que nem arco e flecha, sem o mutum cair. Aí fazia o mutum. Mutum comia, fazia tudo pra ele. Então aí chegou, acabou. Aí todo mundo acreditou, quem é Tacumã. A arquitetura xinguana é uma das casas mais belas que você vai ver no Brasil. Ou você entra dentro dessas casas, lá dentro é fresco e lá fora está quente. Quando é no frio, lá dentro é quentinho, lá fora está frio. Ele mantém-se uma temperatura ali, as paredes são feitas de sapê, da palha do sapê, os troncos que vão segurar a casa é mari-mari, a árvore sagrada deles, e toda a volta é a pindaíba, aquelas travessas que vão se curvando. Quando uma casa é desfeita, a pindaíba vai usar para acender o fogo das outras casas, os troncos vão ser cortados para fazer fogo. A casa ela tem uma vida útil e ela tem uma vida, ela é como se ela fosse viva. A casa xinguana é realmente impressionante. Você para diante dela e você não tem ninguém que não faça assim. Uau! As aldeias xinguanas elas são circulares. No centro da aldeia é a casa dos homens, que é a casa de rituais ou de reuniões. E toda a volta dela você tem as famílias. Cada casa é uma família. Aquelas casas são imensas, mas quantas pessoas moram ali? Uma família. Entre 20 e 30 pessoas, alguns até mais, mas é mais ou menos isso a média. O sol sempre nasce batendo para a casa do cacique. O cacique sai da aldeia, o sol está nascendo. E o sol se põe para o outro lado e ele vai iluminar a casa do segundo cacique. Agora, a aldeia nessa disposição circular não é de uma forma para eles se defenderem, porque eles não são bélicos, eles nunca foram dados à guerra. Então eles têm sempre uma casa muito próxima a rios e lagoas. E lá nos rios e lagoas eles têm várias canoas. Numa situação de guerra, quando tinha os ataques antigos dos inimigos, se o inimigo vem pelo rio, ele foge para a mata. Se vem da mata, ele foge para o rio. A defesa, na verdade, ali é contra animais, que seria a onça. Mas isso, hoje em dia no Xingu, está tendo ataques. E ataques de onça não eram frequentes, raramente acontecia. O que aconteceu recentemente, uma mulher foi atacada e morta por uma onça. O que acontece hoje no Xingu é por conta do falecimento da floresta em torno do Parque do Xingu, ou seja, o corte abusivo e a abertura de imensas áreas de plantio, as onças e a maioria dos animais estão indo se abrigar no Xingu. E aí o território está ficando pequeno, apertado, e aí eles começam a ter um embate, começam a ter um encontro de frente com os homens, os índios no caso. E aí você começa a ter esses acidentes mais frequentes.
Mas isso é devido à quebra do equilíbrio natural. Agora está tendo um choque direto e houve já acidentes nos últimos anos, uns 3 acidentes, sendo um fatal. Isso daqui é um maquinário montado para produzir energia elétrica para a comunidade. Por que energia elétrica é importante aqui? É um meio de comunicação com a grande cidade. É uma maneira deles assistirem ao jornal, o que está acontecendo no mundo. Certo? Televisão, sim, acabou se tornando importante. Se é importante para nós, também é importante para eles. Por que não? Mas aí vem o grande problema. Enquanto hoje nós falamos de sustentabilidade em todos os lugares, por que as aldeias do Brasil ainda têm, certo, a energia movida por combustível, por poluição, vamos chamar assim? Uma das coisas mais fantásticas que aconteceram aqui na aldeia foi a colocação da placa de energia solar para movimentar a bomba para extrair a água que é de perfuração, que é poço artesiano. Aqui na aldeia nunca mais tiveram crianças com verme, porque a água era retirada do rio e ali você acaba tendo alguma contaminação, uma ou outra. Certo? Essa água é mineral, certo? É pura, vem lá das profundezas. E a placa de energia solar que fez isso. Por que se tem placa de energia solar para extrair a água, por que não ter a placa também para movimentar a aldeia? Eles usam geladeiras, que é bom para guardar comida, remédio, certo? A farmácia precisa de geladeira para armazenar remédios e vacinas. Certo? A energia é algo importante. E a energia solar é extremamente importante nos dias atuais. É uma energia limpa. O mundo mágico da luz. Nós vamos falar da profissão fotógrafo. Fotografando os índios no Brasil. Nós vamos compartilhar com você as situações, a adversidade, as complicações do trabalho de campo. A primeira vez que eu fui a uma área indígena foi com os Waimiri Atroari, no estado do Amazonas, que é um grupo que era recém-contactado, era um grupo muito hostil, com muitos casos de combate, conflitos com pessoas que transitavam entre Manaus e Roraima. Quando construíram a BR-174, houve uma série de conflitos, inclusive envolvendo o exército, que jogava bombas napalm sobre as aldeias. Havia ainda aldeias completamente isoladas, em uma delas eu estive. O acesso era apenas por hidroavião, por caminhadas de dias e dias no interior da floresta. Esse foi o meu primeiro contato com grupos indígenas. Eu participei de uma expedição de primeiro contato. Os Corubo, esses sim, eram completamente isolados. Os índios que estavam nos acompanhando, eles cantavam anunciando a nossa chegada para dizer que nós tínhamos intenções pacíficas. Só que o Sidney Possuelo, que era o chefe da nossa expedição, que é um indigenista extremamente importante, que trabalhou com os Vilas Boas, ele, depois de um tempo, ele percebeu que a nossa presença ali estava incomodando os índios, porque eles tinham abandonado a aldeia. Então, à noite, ele decidiu, numa reunião, que no dia seguinte nós iríamos voltar para a nossa base, nós não iríamos permanecer ali para não afetar a vida daqueles índios, porque a intenção da expedição não era essa. E tinha um casal da National Geographic e um outro jornalista da Discovery, era um grupo de jornalistas. Nós convencemos ele de que nós precisaríamos, antes de irmos embora, já que a aldeia estava abandonada, que nós fôssemos lá para gravar algumas imagens do interior da aldeia. Então nós fomos logo de manhã cedo, na companhia de uns 5 índios do nosso grupo, para a aldeia. E aí quando nós entramos na aldeia, os índios que estavam com a gente ficaram muito excitados, muito nervosos, e eles falavam entre eles no idioma deles, que nós não entendíamos, mas um deles falava português. E nós perguntamos, o que está acontecendo? E ele disse assim, nós estamos cercados, os corubos vão nos pegar.
E nesse momento todos se veem frente a frente. Os Corubo com as suas bordunas, a expedição com esses todos da FUNAI e os outros índios com espingardas, porque todos usavam espingardas. E uma das pessoas da FUNAI, o Afonso, que era uma pessoa extremamente experiente, com vários contatos, contatos com Caiapós, com os Arara, com vários outros grupos indígenas, ele começou a rir, mas rir de gargalhar, dar gargalhadas. E aquilo me chamou a atenção, não só a mim, como os outros companheiros meus, assim, a gente olhava e dizia assim, esse sujeito está louco, porque é uma situação extremamente tensa e ele ri dessa forma e os índios passaram a rir também, e todos começaram a rir. E era uma situação surrealista, porque todos com armas na mão, e nisso as pessoas começaram a se aproximar e se tocar. Literalmente se tocar, um contato físico que as pessoas estavam tendo naquele momento. E se tocar, e os índios pegavam ervas, folhas no chão, maceravam com as mãos e passavam nos nossos rostos. E depois todos se abraçaram e ficaram por mais de uma hora dançando juntos em círculo, com os braços dados, todos. Eles é que estavam nos pacificando, porque nós é que somos violentos com eles. No próximo episódio, vamos acompanhar toda a aldeia na incrível pesca com a raiz timbó, realizada para alimentar toda a aldeia Iaualapiti e convidados em festival.